vem neste lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode assentar. Deus chamou um homem, diga comigo, Abrão. Mas eu estava olhando para o chamado de Abrão, pensando no chamado de Abrão, e fiz uma pergunta, e gostaria de compartilhar com vocês essa mesma pergunta. Será que Deus chamou apenas aquele homem, Abrão, em seu tempo? Será que somente Abrão foi chamado, somente Abrão foi convocado por Deus para ser uma bênção? Em Gênesis 12, o texto por demais conhecido, lido e relido, Deus diz: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. O chamado, famosíssimo, conhecidíssimo chamado de Abrão. E eu estava olhando para o chamado de Abrão e pensando em sermos cooperadores do reino, ou seja, hoje entramos na segunda parte dessa mensagem, me deparei com um outro homem contemporâneo de Abrão, que também foi chamado por Deus. E a Bíblia fala explicitamente sobre esse outro homem contemporâneo de Abrão, chamado por Deus, conhecedor da voz de Deus, da palavra de Deus, em tempos muito anteriores a Moisés, ou seja, muito antes de termos lei escrita. A Bíblia diz que nos dias de Abraão havia um outro homem que também atentara para o chamado de Deus, cujo nome era Melquisedeque. Mas Hebreus 7, verso 1 a verso 3, vai nos dar alguns detalhes surpreendentes sobre esse outro homem contemporâneo de Abrão, que também tinha um chamado divino. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e também depois rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, diga sem pai, sem mãe, sem genealogia, diga sem genealogia, não tendo, diga não tendo, princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Ué? A Bíblia está dizendo sobre esse Melquisedeque, rei de Salém, que é rei de paz, contemporâneo de Abraão, sacerdote do Deus Altíssimo, diz o verso 1, sobre ele, Melquisedeque, diz a Escritura, era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Nós pouco sabemos sobre Melquisedeque, além do relato do encontro de Melquisedeque e Abraão em Gênesis, e depois essas falas do autor aos Hebreus, no capítulo 7, sobre Melquisedeque. Os salmos vão dizer
que Jesus seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porém essas palavras, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, deixam para nós uma incrível pergunta, que para tentar respondê-la, vários teólogos apenas interpretam esse texto como um texto simbólico, baseados apenas numa suposição. Nós não sabemos se Melquisedeque, na verdade, era uma das muitas figuras do Velho Testamento do Cristo pré-encarnado, não sabemos. Como aquele que apareceu lá para os pais de Sansão, o varão com cajado na mão, que toca fogo no altar, no sacrifício, e o sacrifício se incendeia e ele sobe na fumaça e desaparece. E Manoá, pai de Sansão, fica apavorado porque ele entende que aquilo não era um ser comum, mas era a própria manifestação de Yahvé. Nós sequer sabemos como é o fim da vida de Melquisedeque. Não sabemos a origem, não sabemos o fim. Poderíamos fazer a pergunta se é que de algum modo ele foi um ser humano normal, mas sobre quem a Bíblia simplesmente não fala. Genealogia pode ser isso. Talvez a Bíblia apenas não relate quem eram os pais dele. Mas vamos supor que ele, sendo um homem, então, como nós, teria sido talvez trasladado, ou seja, arrancado da terra com corpo e tudo, como aconteceu com Enoque, como aconteceu com Elias, para não experimentar a morte. Não sabemos se foi esse o fim de Melquisedeque. O que nós podemos afirmar é que, apesar de Melquisedeque, nos dias de Abraão, também ter andado com Deus, se é que essa expressão cabe para Melquisedeque, uma diferença evidente há entre Abrão e Melquisedeque. Diga comigo, descendência. O que nós sabemos, e que a Bíblia diz, é que Melquisedeque foi, ou era, sacerdote permanente e que jamais seria sucedido por seus filhos. Nós sequer sabemos se de um modo conclusivo se Melquisedeque teve ou não filhos. Fica apenas a suspeita de que ele não os teve. Mas o que nós sabemos é que, segundo Hebreus, Melquisedeque pertence à ordem dos sacerdotes eternos. E a Bíblia vai falar do sacerdócio eterno de Cristo à semelhança do sacerdócio de Melquisedeque. E que assim como o sacerdócio de Melquisedeque era intransferível, de igual modo de Cristo seria intransferível. Eu sei que esse início da mensagem pode estar um pouquinho complexo, mas daqui a pouco a gente vai entender. Abraão se distinguiria de Melquisedeque por causa de descendência, definitivamente. Abraão, ao contrário de Melquisedeque, deixou uma linhagem sobre a terra, humana, natural. E a Bíblia vai dizer para nós que depois de submetido a duros testes da fé, Abraão foi aprovado e tornou-se ou foi feito o amigo de Deus. Amigo de Deus. Olhe para o seu irmão e diga, amigo de Yahvé. Yahvé, Deus, em hebraico. Submetido a duros testes de fé, aprovado e feito amigo. Eu disse para minha esposa, quando a gente estava em casa, eu preciso dizer algumas coisas aqui. Quando eu cheguei aqui, eu estava todo duro, minha coluna estava uma pedra. Ó.
O Senhor está aqui no nosso meio, libertando, curando, sarando seus filhos. Eu e minha esposa estávamos conversando, estávamos no quarto, nos arrumando para vir para o culto. Eu disse para ela: amor, eu entendo hoje claramente, daqui a pouco a gente vai chegar nesse trecho da mensagem, mas eu vou antecipar. Por que lá no livro de Esdras, quando Esdras lê o livro da lei, o povo começa a chorar, chorar, chorar e chorar. E o livro da lei a que a Bíblia se refere é muito provavelmente o Deuteronômio. Eu entendo perfeitamente. Hoje é o segundo dia, espero que isso continue por alguns dias, em que eu estou refletindo sobre o Deuteronômio, lendo, ouvindo, deixando as palavras do Deuteronômio encherem meu coração. E hoje eu tive crises compulsivas de choro, vendo o Deus do Deuteronômio como sendo o Deus Pai, falando com a nação de Israel como o Pai, por causa do que nós agora vamos ver. A relação construída entre Deus e Abraão. Diga, o amigo de Deus. Hebreus capítulo 11, versos 8 a 12. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. O que ele fez? Eu quero que vocês estejam comigo na mensagem. A palavra de Deus está queimando no meu coração, eu quero que ela queime no seu também. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. O que ele fez? Indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude, o poder de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de Abrão, e esse já amortecido, ou seja, incapaz de gerar, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Pela fé, diga pela fé. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Sobre essa atitude incrível de Abraão, de ver, de andar como quem vai para uma cidade invisível. Abraão, com esse gesto, anunciava a nossa jornada. Indo para uma terra que ele não conhecia, enfrentando desafios totalmente novos, apenas porque Deus o chamou. Abraão era uma figura daqueles que, ouvindo o chamado de Jesus de Nazaré, simplesmente começariam a segui-lo, sem saberem exatamente o que o discipulado requereria deles. Mas eles iriam em busca de uma cidade invisível. Abraão começa a sua jornada, mas no meio do caminho, diz a Bíblia, Deus faz um teste e requer dele o seu único filho, que era o filho através do qual Deus havia prometido que daria uma longa, larga, imensa descendência para Abraão. Mas ainda assim Abraão adora a Deus. Abraão está cheio de amor por Deus. A fé que ele demonstra no Monte Moriá é um ato de culto. E ele olha para o Senhor e diz: ó Deus, tu me fizeste uma promessa, mas eu devolvo a ti
aquilo que me prometeste, porque tu me pediste. Mas eu sei que tu és fiel para cumprir a promessa. Eu vou matar meu filho, mas eu creio que tu pode ressuscitá-lo das cinzas. Recebe o Senhor. Abraão, quando ele ergue o cutelo, diz a Escritura, o anjo do Senhor grita dos céus: eu vi que verdadeiramente você crê em Deus. A tua descendência será numerosa como a areia do mar. Tiago, irmão do Senhor, vai dizer: porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso atribuído como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Preste atenção. O Deus da fé, o Deus de milagres, o Deus de poder, só poderia ter chamado seu amigo um homem de fé. Só pode ser amigo de alguém tão poderoso quem crê em tamanho poder. Mas tem uma coisa que a Bíblia vai dizer aqui para nós, e que no Deuteronômio Moisés vai falar e falar e falar para Israel, que é o seguinte: Abraão amou a Deus, e por isso ele não poupou o seu único filho. Abraão fez no alto de Moriá o que só Deus faria: dar o filho único. Abraão fez no alto do monte o que só Deus faria: entregar o filho único. Por causa disso, diz a Escritura, Deus então olha para Abraão, olha para o seu gesto e diz: tu me entregaste o teu filho único, então eu tomo para mim toda a tua descendência como meus filhos. Agora são todos meus filhos e filhas queridos. Deus os amou como seus filhos por causa de Abraão. Talvez você já tenha ouvido que a escolha de Israel foi sem um motivo aparente. Isso não é verdade. Moisés vai repetidamente dizer para Israel: Deus nos escolheu por causa de nosso pai Abraão. Foi por causa de Moriá. Foi por causa do teste na montanha que Deus tomou para si toda a descendência de Abraão. Deuteronômio capítulo 4, versos 6 a 10. Portanto, obedeçam fielmente, diz Moisés, a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Vão ver que vocês prosperam, que vocês são bem-sucedidos, e eles vão saber que é a sabedoria de Deus que acompanha vocês. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Agora veja o que Moisés diz no verso 7. Deuteronômio 4, verso 7. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor, nosso Deus, fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será, diz Moisés, será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que estou lhes dando hoje? Portanto,
Tenham cuidado e sejam fiéis, para que nunca esqueçam as coisas que vocês viram. E contem aos seus filhos e netos o que aconteceu no Monte Sinai, naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor, nosso Deus, quando Ele me disse: reúna esse povo na minha presença, para que escutem o que vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira, e assim ensinem os seus filhos. Agora veja Deuteronômio ainda, capítulo 4, versos 34 e 38. Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão forte, com braço estendido, e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos? A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. E porquanto, olha só, verso 37, e porquanto amou teus pais, os patriarcas, e porquanto amou teus pais, escolheu a sua descendência depois deles, te tirou do Egito diante de si, com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir e te dar a sua terra por herança, como neste dia se vê. Deus não tem ninguém tão chegado como você, Israel. Por causa do amigo de Deus. Deus olhou e disse: eu nunca vou me esquecer. É o que o Senhor vai dizer na entrega dos 10 mandamentos. Eu sou o Deus que visito a maldade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e guardo misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O ato de Abraão no Monte Moriá marcou definitivamente o coração de Deus. Mas eu olho para essa história e antes de continuar eu penso em muitos pais, mães, futuros pais e mães aqui. E eu tenho continuamente dito para Deus: Senhor, e eu sei que minha esposa também ora assim: Senhor, se me amas, se eu sou teu servo, separa a minha descendência para ti. Se eu achei graça aos teus olhos, que a minha descendência te conheça e te ame e te sirva de todo o coração, Senhor. Eu não estou falando poesia. Eu não estou falando poesia. Eu estou falando verdade. Pois vocês, diz Moisés, são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Eu estou lendo Deuteronômio 7, verso 6. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dEle. O Senhor Deus os amou e escolheu. Agora veja só o que Moisés vai dizer: não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Não foi por causa da força de vocês. Não foi por causa da posição de vocês, politicamente falando. Não foi porque era mais fácil ser engrandecido por meio de vocês. Mas, verso 8, o Senhor os amou
e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso, agora diga assim comigo, para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Ele fez isso porque ele tinha uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Ele fez isso porque no alto do Monte Moriá, Abraão fez o que só Deus faria. Lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele, ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. É a mesma visão a que Moisés apresenta no Deuteronômio, é a mesma visão a que o salmista vai ter, por exemplo, no Salmo 148, dizendo que Israel era mesmo um povo peculiar para Deus. Melquisedeque possivelmente não teve descendência, Abraão, seu contemporâneo, teve. E uma descendência que Deus escolheu para si, porque Deus entregou completamente o seu único filho em sacrifício no alto de Moriá. O Salmo 148, versos 13 e 14, que todos louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia. Esse mesmo versículo está traduzido também como o povo de Israel, um povo que lhe é chegado. Até o final desta mensagem, eu gostaria que nós juntos clamássemos, fôssemos orando, dizendo para Deus: Senhor, que o meu andar contigo seja de tal modo agradável a Ti, que o Senhor separe a minha descendência para andar contigo, para Te conhecer. Aleluia. Só não vai orar assim quem ainda não conhece o Senhor. Quem o conhece? Pai, sejam filhos naturais, sejam filhos do coração, não sei. Meu Deus, se eu ando contigo, que o meu andar seja de tal modo agradável a Ti que eles Te conheçam. Abraão, por sua fé, seu amor, sua obediência, foi feito amigo de Deus, pai de multidão, além de pai exaltado, pai de Israel, pai da aliança, herdeiro de Canaã. Abraão, nosso pai, sem dúvida, foi feito um dos maiores, pelo menos na Escritura, cooperadores de Deus. Abraão, nosso pai, por meio da sua amizade com Deus, propiciou a que sua descendência possuísse uma terra maravilhosa, terra fértil, terra rica, terra linda, que Moisés quis ver. Ele disse para o Senhor, depois da contenda das águas de Meribá: Senhor, por favor, permita que pelo menos eu chegue na beira. Eu quero chegar na fronteira da terra. Me deixa ver, Senhor. Me deixa dar só uma percorridinha pela terra e ver até os montes Líbanos. E Deus diz: não. Sobe no alto da montanha. Olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Veja os limites da terra na qual você não vai entrar. É terra boa,
é terra que eu prometi, é verdade. Mas Moisés, por causa da nossa contenda, porque você feriu a rocha, e a Escritura no Novo Testamento vai dizer que a rocha era Cristo. E o ato de Moisés, por causa do pecado de Israel, por causa da murmuração de Israel, se transformou numa ofensa ao Cristo, que era a rocha que os acompanhava no deserto. Moisés simboliza com esse ato a rejeição do Messias. Deus diz: não, você não entra, mas você vai poder ver de longe. Deus escolhe uma terra maravilhosa dentre muitas, do Mediterrâneo ao rio Eufrates, para ser a terra da descendência de Abraão. E a história bíblica vai dizer para nós inúmeros princípios que se manifestam na vida de cooperadores de Deus, de homens e mulheres que se abrem para expandir o reino de Deus, e a tomada de Canaã agora tem que ser entendida por nós como expansão do reino de Deus. Nações pagãs vão ser removidas, e Deus chega a dizer algo terrível: vocês vão invadir esses territórios e não terão compaixão. Destruam tudo. Porque esses povos se tornaram absolutamente abomináveis. Estendam meu reino de justiça nessa terra boa. Israel agora será a espada de Deus. Mas um milagre acontece na terra boa. E esse milagre, eu só quero ver esse princípio com vocês hoje. É um princípio que acompanha toda e todo cooperador de Deus. Todo aquele, toda aquela que está orando e dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Todo aquele e toda aquela que está trabalhando, que está amando, que está servindo, que está levando vidas para o reino de Deus. Este princípio que se manifesta em Israel, na tomada de Canaã e ao longo da história bíblica, é um princípio que vale para nós também. E o princípio é: Deus faz com que toda a criação, toda a natureza se levante em favor daqueles que cooperam para o avanço do seu reino. Diga: Deus faz com que a criação seja nossa aliada. A criação coopera de inúmeras formas, inclusive na frutificação da terra. A criação coopera com aqueles que são expansores do reino de Deus. Talvez o trecho mais longo da Bíblia ou do Velho Testamento em que isso seja exemplificado sejam as pragas do Egito. Quando Deus move toda a natureza contra o opressor do seu povo, o faraó. As pragas, entre muitas coisas, demonstram o quanto Deus está disposto a fazer uso da criação em benefício do seu povo. Mas nesse momento exato eu quero ir para Josué. Eu não irei para Moisés e as pragas do Egito. Estamos juntos? No livro de Josué há uma história muito interessante, que alguns de nós talvez conheçamos. Depois que Josué vence Jericó e Ai, alguns homens de Gibeon vêm até Josué para fazerem
uma aliança de paz. Mas a Bíblia diz que aqueles homens vêm disfarçados, na verdade fantasiados, na verdade camuflados, com roupas velhas, com pães bolorentos, com calçados gastos, fingindo vir de uma terra muito distante. Fazem uma aliança de paz com Josué. Josué se compadece deles e não pergunta para Deus se aquela história era verdade. Mas aqueles homens eram de Gibeon, um dos próximos territórios que seria vencido por Josué, tomado por Josué. E passados alguns dias, depois que os homens vão embora, Josué descobre que tudo era uma grande farsa, um grande teatro. E ele pergunta, por que vocês fizeram isso? E eles dizem, porque nós tememos. Os homens de Ai eram grandes guerreiros, vocês os venceram. Nós tememos pela nossa vida. Eles temeram a morte, fizeram uma aliança com Josué por meio do engano, mas, sabendo dessa aliança entre Israel e os gibeonitas, um rei de Jerusalém, Jerusalém nessa época não era território judeu, era um dos territórios que ainda seria conquistado, uma das terras da Canaã. Jerusalém era governada pelo rei Adonisedeque. E esse rei faz uma aliança com 4 outros reis e diz, vamos fazer guerra contra Gibeon. Os gibeonitas fizeram aliança com Israel. Vamos acabar com eles. E aí os gibeonitas pedem socorro para os judeus e dizem, bem, vocês têm uma aliança conosco, 5 reis estão vindo contra nós, saiam para nos socorrer, venham. Josué capítulo 10, verso 5 em diante vai dizer o seguinte, então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, Adonisedeque, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo, não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus, que habitam na montanha, se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos, e o Senhor disse a Josué, não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor, agora preste atenção, e o Senhor os conturbou, confundiu, os desorganizou, os envergonhou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon. E o Senhor perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. Agora, vamos ver como foi essa guerra do Senhor. Verso 11 vai explicar para nós. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, à descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Deus fez chover pedra. Deus disse para a natureza, é hora de vocês saírem em favor do meu povo. Vão! Russell Shedd diz, na Palestina são conhecidas as pedras do tamanho de um punho, pedras de gelo, saraiva, que caem dos céus e matam animais e homens.
Os palestinos conhecem isso ainda hoje. Contudo, houve um milagre aqui. O texto fala de uma saraiva grossa ou gelo. No hebraico é even, pedra, e barat, saraiva grossa de gelo, ou gelo, digo. Houve um milagre aqui, porque essa chuva de grandes pedras de gelo caiu do céu, mas só caiu sobre os inimigos do povo de Deus. Deus faz a natureza lutar por seu povo. Minha esposa precisou sair da região central aqui da cidade no dia do luau. E ela disse para mim: amor, à volta chovia, mas aqui no centro, naquele dia do luau, o Senhor, mesmo com a previsão do tempo dando chuva, e mesmo com o tempo fechando à tarde, não permitiu que caísse sequer uma gota d'água. A previsão do tempo dizia chuva. O Senhor dizia que os céus detenham a chuva. Aleluia. A natureza está a serviço daqueles que amam a Deus e em obediência trabalham pelo avanço do seu reino. Agora veja só, a continuação do texto de Josué fala algo mais. O milagre das pedras caindo só sobre os 5 reis e seus exércitos já seria fantástico. Mas a continuação do texto, a partir do verso 12, nos fala de uma outra coisa. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel. E Josué disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher, ou em outras traduções, Yashar, que significa o reto ou o herói, ou seja, o livro dos heróis. Esse livro também é citado em 2 Samuel 1 e 1 Reis 8, um livro que hoje está perdido. Isto não está escrito no livro dos heróis. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Aleluia! Aleluia! Irmão Yun, o homem do céu, fugiu miraculosamente da cadeia. Ele, já um pastor, ficara aleijado, com as pernas inertes e pretas, por causa das torturas, das surras com cacetete nas pernas. Confinado na solitária de uma prisão de segurança máxima, ele simplesmente desapareceu para os policiais. Durante a fuga, saiu pelo portão da frente, com as suas pernas que haviam sido estraçalhadas pelos guardas chineses, completamente curadas. Chegou a uma casa cuja família, junto com outros cristãos já estava orando pela libertação fazia uma semana, mais de uma semana na verdade. E o Espírito Santo, no dia anterior à chegada de Yun, disse para aquela família: ele virá, o primeiro lugar para onde ele virá será a casa de vocês.
E durante aquela semana de oração, eles não sabiam até a véspera da libertação ou da fuga de um que ele iria para a casa deles, mas durante aquela semana ou aquele período maior que uma semana de oração pela libertação de um, o Espírito Santo colocou no coração deles prepararem um esconderijo para quando um saísse da prisão. E um chegou na casa e um dos membros da família foi juntamente com ele, numa bicicleta, até o esconderijo. E o Yun vai contar para nós o seguinte: assim que chegamos ao esconderijo, os céus se abriram e uma chuva torrencial lavou toda a cidade de Zhengzhou. O vento uivou, sacudiu as janelas e carregou bicicletas. Chineses gostam de bicicletas, né? Desabou uma verdadeira tempestade. Ainda era de manhã, mas o céu escureceu. Entrei no esconderijo e fiquei sozinho. Essa família amada cuidou de mim como os anjos cuidariam. Havia sempre um deles, dia e noite, à porta para me guardar. Depois, amigos cristãos me contaram que haviam visto na televisão a notícia da minha fuga. A Polícia de Segurança, o Departamento de Segurança Pública e soldados do Exército Popular de Libertação foram mobilizados para me encontrar. Ou seja, todo mundo à caça de um. Vasculharam todas as casas de Zhengzhou. Puseram barreiras nos principais cruzamentos de rodovias e inspecionaram todos os veículos. Colocaram guardas no aeroporto e nas estações de trem e de ônibus. Usaram cães farejadores, mas tudo foi em vão. Eu estava seguro no refúgio secreto de Deus. A tempestade atrapalhou as autoridades e apagou todas as pistas que deixei na fuga. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Uma coisa que eu não contei para vocês e que eu vou contar. Eu não ia contar, meu bem, mas eu vou contar. No dia do luau iria chover. Aí o Espírito Santo disse para mim: sai, vai para o teu quintal, estende as mãos e ora. Mas antes você pega o óleo dentro da tua casa, unge as tuas mãos e ora. Eu disse para minha família, disse a minha esposa: amor, depois da meia-noite até pode chover, mas os céus estão fechados. Não choverá. O Senhor me falou que não vai chover. Deus controla a criação a favor dos seus filhos. Deus põe a criação a serviço dos seus servos e das suas servas. Eu falei não apenas para minha família, um detalhe. Eu falei para o Anderson. Eu disse para ele: não choverá. Eu estive em reunião com o Senhor e não vai chover. Você sabe disso, não sabe, Fabrício? Tive a total convicção. O Espírito Santo disse: não choverá. Deus controla a criação a favor dos seus filhos. Aí você olha lá o seu cachorrinho e diz: ontem eu assisti um videozinho de uma pessoa que ora, tem 5 cachorrinhos, não sei quando já assistiram esse videozinho, tem 5 cachorrinhos, e ora agradecendo pela ração, e os 5 cachorrinhos estão lá esperando, paradinhos, e quando termina a oração, em nome de obrigado por essa ração super prêmio, Senhor Jesus, abençoa os cachorros de rua. Uma pessoa está orando, um rapazinho parece, abençoa os cachorrinhos de rua, todos os cachorros estão parados diante dos seus potinhos cheios de ração, e a câmera filmando os 5. Senhor, abençoa os cachorrinhos de rua, que nunca falte essa ração super prêmio para nós, em nome de Jesus, amém. O Senhor da criação. Ah, pastor,
Em que isso afeta a minha vida? Em tudo. Em tudo. Tudo que vem a nós é fruto da terra. As roupas vêm do solo. Se é tecido poliéster, é feito de petróleo, vem da terra. Nada que nós temos aqui, nada, absolutamente nada, veio de Marte ou do Sol ou de Júpiter, tudo veio do solo. Tudo é criação de Deus para nós e que Deus vai mover a favor daqueles que trabalham em favor do reino dele. Seja o dinheiro, seja a roupa, seja a comida, seja a saúde, seja o clima, seja a casa, seja o carro, seja o trabalho, seja o que for. Seja o cabelo, está ficando careca, não está ficando careca, está com problema na coluna, não está com problema na coluna, está com dor de dente, não está com dor de dente. Todas as coisas, se o nosso propósito de vida for a expansão do reino de Deus, todas as coisas serão usadas em nosso benefício. Portanto, nós não teremos muito do que reclamar, né? Teremos muito do que agradecer. Se nós andarmos com Deus. Deus vai fazer com que a criação trabalhe a nosso favor e a favor dos nossos filhos, como vimos no caso de Abraão e Israel. A nossa descendência e tudo aquilo em que pusermos as mãos terá o selo da bênção de Deus. Por favor, fique de pé no seu lugar.